Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Moacir César e esta é mais uma transmissão dos diálogos e debates desenvolvidos pela Observari, da Universidade Federal de Sergipe e da RELEP, Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. Na oportunidade, nós vamos tratar do tema religião e meio ambiente. Para tratar deste tema, que é moderno, urgente e necessário, a Observari e a RELEP convidaram duas autoridades na área. A primeira é o professor doutor Manuel Moraes. Professor Manuel Moraes, ele é professor dos programas de pós-graduação estrito sensu em Ciências da Religião e Antropologia da Universidade Estadual do Pará. Possui graduação em Filosofia pela UERJ, ali também fez mestrado, tem graduação em Teologia e é doutor em Ciências da Religião pela UMESP. Na sua trajetória acadêmica, ele realizou 3 estágios pós-doutorais. Um em Filosofia Política pela UERJ, outro em Ciências Sociais da Religião, lá do outro lado do Atlântico, na França, em Paris, no Centro de Estudos em Ciências Sociais da Religião. Eu não sei dizer qual é a universidade, se é Sorbonne, mas ele foi orientado por Michel Louvi. Michel Louvi é um intelectual dos mais qualificados, muito conhecido no Brasil, que é um dos principais leitores da filosofia de Walter Benjamin. Que estava funcionando, foi nele. Também fez um pós-doutorado em Antropologia Cultural, aqui no Brasil, ali na UEPA, sob a orientação do professor Raimundo Maués. Atualmente, ele desenvolve pesquisa sobre antropologia na Amazônia. Já atuou como professor convidado em várias universidades na América do Norte. Lidera o grupo de pesquisa Religiões, Cultura e Etnias na Amazônia e hoje vai nos brindar com uma conferência, com um diálogo sobre pentecostalismo e religião na Amazônia. Professor Dr. Manuel Ribeiro. Olha, Moab, muito obrigado pelo convite, a quem também agradeço a Marina, e com certeza meu nome tenha chegado a Marina pelo Gedeão, mas eu parabenizo o trabalho do laboratório da Federal de Sergipe, como também o RELEP, e agradeço mais uma vez a apresentação muito gentil que você fez, e também é um prazer também conhecer a professora Ângela nesse trabalho. Muito obrigado. Conosco também, para uma fala muito qualificada, uma intelectual que já é muito conhecida na RELEP, né? Já ministrou outras vezes, já participou de várias lives, que é a professora Ângela Maringoli. A professora doutora Ângela Maringoli é doutora e mestre em Ciências da Religião pela Universidade de São Paulo. É formada em Química, olha só, né? Que legal. E também é bioquímica, membro pesquisadora, uma das primeiras da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, que é a RELEP, e ela trabalha com a questão e tem discutido bastante sobre ecologia e religião. Ela é uma intelectual que plasmou um termo chamado teoambientologia e que chama a atenção da necessidade de que o universo protestante e pentecostal abrace a causa ecológica e tenha ela como uma bandeira a ser definida. Professora Ângela, é um prazer recebê-la aqui mais uma vez, a RELEP, a Observari, da Federal de Sergipe, sente-se muito honrada com a sua presença.
Boa tarde, Moab, boa tarde, professor Manuel. Prazer é nosso. Nós aqui nos sentimos agraciadas com esse convite e também, na oportunidade, nós queríamos agradecer à Universidade Federal de Sergipe, que está empenhada em trazer um tema tão desafiador, que é o diálogo entre a religião e o meio ambiente. Então, nós agradecemos aos professores, né, e coordenadores, tanto do grupo de pesquisa Observare, como o pessoal da própria universidade que está nos recepcionando. No nome da professora Marina Correia, obrigada, professora, e ao professor Luiz também por essa oportunidade. E, é claro, ao grupo do RELEP, né, que está sempre conosco, e o RELEP vem conquistando o grande espaço dele em suas pesquisas, em toda a rede, né, uma rede latino-americana, e a gente tem conseguido nos colocar e encontrar o local do RELEP nessas discussões. Então, eu estou bem feliz em representar a rede nesse momento, e a ONG, da qual eu sou gestora, que trabalha com o meio ambiente com situação em comunidades com problemas sociais, que é a OICOS, Escola para a Vida. Então, eu represento a OICOS também aqui nesse momento, tá? Muito obrigada, viu, Moab? Muito obrigada. Hoje nós temos, assim, uma dupla, assim, muito qualificada, nós teremos um debate muito rico, sairemos daqui, assim, com muitas questões, com vontade de fazer a diferença, de modificar algumas coisas. Mas antes de passarmos a palavra para o nosso primeiro conferencista, nós queremos agradecer aqui as pessoas que estão organizando e promovendo este evento. São duas instituições. A primeira é a Observare, que é um laboratório, né, da Universidade Federal de Sergipe, ligada ao PPG de Ciências da Religião, que é coordenado pelo doutor Luiz Américo Bonfim. E o Observare, ele é coordenado pelo doutor Péricles de Andrade. E junto com eles dois, nós temos uma pessoa que faz uma ligação muito forte entre RELEP e Observare, que é a doutora Marina Correia. A doutora Marina Correia também é uma dessas organizadoras aqui do evento. Também queremos agradecer ao professor doutor Davi Meschiati, que é o coordenador da RELEP Brasil. A RELEP Brasil, junto com o Observare, sentem-se honrados em recebê-los aqui e a cada um de vocês que estão conosco. Queremos agradecer a presença do Maurício Lopes, do Vanderlei Rocha, do Lúcio Xavier, do José Ramos, da Viviane Viaro. O nosso amigo Davi Meschiati está aí, dá uma boa tarde para a gente. A professora Marina também está ligadinha conosco. E nós temos agora a satisfação e a alegria de ouvir o professor Dr. Manuel Moraes. Professor, fique à vontade. O seu microfone, por favor. 20 minutos, não é isso, Moab? Está me ouvindo? Alô? Tá, tudo ok, professor. Fique à vontade. Então, bem, quero dar boa tarde a todas e a todos que estão online, à professora, ao professor também. Como já foi dito, eu sou do programa de pós-graduação em Ciências da Religião, aqui na UEPA, na Universidade do Estado do Pará, e um programa também de Sociologia e Antropologia da Federal do Pará, onde boa parte dessas pesquisas, e uma dessas faces eu trato parte dela agora, é financiada pela FAPESPA, que é a agência de pesquisa aqui do Pará, também do PROCAD Amazônia, da CAPES, e da PINAPESC, que é um projeto no qual o programa desenvolve com o Programa de Ciência da Religião da UMESP. E também é importante dizer que o nosso programa
ele desenvolve também pesquisas pela Amazônia, em cooperação com o herbário da nossa universidade, onde temos parte da nossa reserva técnica de culturas ribeirinhas, de etnias amazônicas, de raízes pré-colombianas e outras expressões, tanto botânicas como etnobotânicas do nosso estado, que envolve essas expressões culturais. O tema que foi passado era para discutir sobre religião e ambiente, e como o fórum da discussão é o RELEP, eu me predispus a apresentar uma parte da pesquisa, onde há um envolvimento muito forte entre o pentecostalismo e o ambiente amazônico, né? Dá uma complexidade maior, a percepção do que só religião e natureza, ou religião e ecologia, mas tratarmos sobre a questão ambiental. Numa pesquisa que poderia ter o título, que é a relação entre religião, ambiente e culturas ancestrais, como fundamentais para uma ontogênese de um pentecostalismo na Amazônia. Antes de nós tratarmos sobre isso, eu só quero relembrar aqui algumas teorias pelas quais pode nos ajudar a navegar até uma percepção mais larga do pentecostalismo. É claro que hoje, numa sociedade ainda muito enraizada nas vísceras políticas e econômicas de sua sociabilidade, sempre aparece algum elemento de bode expiatório para culpabilizar as responsabilidades sociais e políticas nas quais nós vivemos. E o pentecostalismo, sem dúvida, hoje, passa como bode expiatório, culpabilizado pela tudo que acontece de fase fundamentalista e tudo mais. Mas é fato que essa expressão pejorativa, essa percepção pejorativa da religião, que inclusive perpassa pelos intelectuais, né? Os intelectuais ainda tratam as religiões e as expressões pentecostais de uma modo pejorativa muito fraco, muito acusativa, e uma das coisas que se faz perceber é que a religiosidade e mais o pentecostalismo na Amazônia é muito mais do que essa percepção frágil e superficial, de que em alguns artigos eu tenho dito que isso é uma percepção de uma sociologia urbana, ou não de modo pejorativo, mas de uma sociologia burguesa, que ainda tenta dar uma percepção muito míope ao pentecostalismo. Mas, para tratar do pentecostalismo na Amazônia, a gente tem que lembrar de algumas percepções que o ser humano, ele, antes de tudo, tem uma dimensão ontogênica no ambiente em que ele reside. Tem um trabalho muito bom sobre a adaptabilidade humana de Emílio Morin. Se eu não me engano, ele é cubano, posso estar enganado, onde ele trata sobre como é que as culturas elas acabam tendo o seu enraizamento no ambiente onde se vive. Então, suas características, suas relações, suas significações, suas ritualidades passam por uma adaptabilidade do espaço ou do ambiente no qual ela se situa. Então, esse é um elemento muito fundante de uma cultura. A outra é de um antropólogo inglês chamado Tim Gold, onde ele fala como é que as culturas elas passaram a ter tonalidades diferentes no momento em que ela passa a desenvolver tecnologias, é uma dimensão, e a outra quando ela passa a dominar a natureza por outras tecnologias, que isso é uma outra dimensão. Então, isso implica que culturas religiosas, elas podem estar suscetíveis aos aspectos tecnológicos de produção econômica, agrícola, ou simplesmente de uma convivência tecnológica com a natureza. Então, isso é um outro elemento muito forte, porque vamos chegar aqui à conclusão que o pentecostalismo na Amazônia, acaba assumindo muitos aspectos de ritualidades e manejos de planta, manejos de saberes de doença, alimentos e culturas, por causa dessa dimensão de adaptabilidade, de interlocução com a natureza. A outra teoria também que eu vou lembrar é de um antropólogo francês que estudou muito tempo aqui na Amazônia, que é o Philippe Descolat,
onde ele trata que a dimensão, que o entendimento humano tem pelo menos 4 modalidades que ela pode assumir, né? O analogismo, o naturalismo, o animismo, que são o totemismo, que são 4 modalidades do entendimento. E 2 são mais ou menos majoritárias aqui na Amazônia, que é o animismo, onde a natureza é perpassada de sujeitos e personalidades entre árvores, animais, seres humanos, né? Se forma uma grande comunidade interlocutora. E você tem a naturalista, que é justamente essa do ambiente urbano, em que a natureza é tratada como recursos ou como objeto frente à subjetividade humana. Então, são 2 percepções bem diferentes e uma teoria aqui para se relembrar. E, por último, uma teoria também muito importante para lidar e perceber a Amazônia é a dialética do esclarecimento do Adorno Horkheimer, quando fala que as culturas ocidentais instrumentalizadas, elas passaram a um esquecimento de si mesmo como natureza, tratando a natureza como se fosse outra do sujeito, né? Num processo de alienação da dimensão da natureza. Horkheimer e Adorno fazem isso com dívidas a Freud, a Max Weber, e a Marx, e também a outros autores da sua época. Então, nesse ambiente que nós vamos perceber como é que o pentecostalismo ganhou uma espécie de ontogenia, né? Ou seja, uma dimensão da significação de mundo, dos seus valores de ação, especificamente aqui na Amazônia. Como a gente não tem muito tempo, eu vou tratar isso em 3 ambientes bem diferentes aqui na Amazônia. A gente pouco percebe, alguns perguntam assim para mim, Manuel, como é que é lá em Manaus, né? Como se fosse perto de Belém, mas se vocês lembrarem que do Acre até a ilha do Marajó, a distância é mais ou menos como se fosse de Belém a Santa Catarina. Então, a Amazônia é muito grande. Rio Branco a Belém é como se fosse a distância de Belém a Santa Catarina. É um universo enorme. E no Pará não é um segundo maior estado da Amazônia, onde nós desenvolvemos 3 pesquisas e 3 ambientes. Primeiro, um ambiente ribeirinho de Santarém, que fica próximo ao estado do Amazonas, a divisa com o Amazonas, que é a região do Tapajós. A outra região é a região do Combu, são áreas de ilhas que ficam dentro da área metropolitana de Belém. E também é uma comunidade étnica próxima a Barabá e ao município chamado São Domingos do Araguaia, que são os Aquiuaras. Como é que nós vamos entender essa dimensão da ontogênese pentecostais nessas regiões? Primeiro, essa ontogenia ribeirinha, ela se traça onde as comunidades pentecostais chegam por projetos de missão, né? A missão evangelizadora não é aquela como aconteceu no século XIX, muito menos como aquela que é traçada na década de 50, 60, mas é uma missão de levar tanto o evangelho como também de moradia e produção, né? É um imigrante evangelizador, é muito parecido com aquele que depois de 1911 sai da Amazônia, vai para o Nordeste, vai para o Sudeste, onde há a primeira expansão da Assembleia de Deus. Então, esses ribeirinhos chegam pela uma evangelização imigrante, onde se assentam participações, formação de comunidades eclesiais, em ambientes culturais bastante intensos. E em Santarém, tem uma característica muito interessante, que é bom não esquecer do Felipe Descolado, dessa percepção do entendimento animista, onde a terra ela não é só terra, mas é um espaço de encantarias. Ora, nesse ambiente, várias expressões pentecostais nas áreas ribeirinhas de Santarém, ribeirinhas ao rio Amazonas, as expressões do pentecostalismo acontecem num panteão de encantarias, Então, para vocês terem uma ideia, o que são encantarias? Encantados são aqueles que vêm
são aqueles, não pode se falar bem espíritos, porque isso é uma concepção nossa, mas são entes que vêm de uma fundura, tanto do rio como da floresta. Então, eles têm personalidade, não necessariamente têm imagem, mas têm personalidade, são entes com características humanas ou sem características humanas. E é nesse espaço de interlocução espiritual que se chega ao pentecostalismo. Então, nisso, o pentecostalismo tem que assumir uma atividade tradicional de encantarias, de elementos da natureza para a subsistência e de ritualidades também. Nesse momento, a questão é como é que se transubstancia o pentecostalismo, a figura do Espírito Santo, que ganha uma dimensão muito majoritária dentro desses espaços. Então, ritualidades, festas passam a ser ocupadas, não passam a ser negadas, passam a ser ocupadas pelas dimensões culticas pentecostais. Então, não é bem uma ressignificação, mas é uma nova aprendizagem na dimensão semiótica, uma recriação dos signos, das imagens, das expressões que se assentam no pentecostalismo. Vou dar um exemplo de umas entrevistas que eu fiz nas comunidades ribeirinhas de Santarém, onde o pastor dizia o seguinte: o que são encantarias? Encantarias são os filhos dos gigantes dos anjos que tiveram com as mulheres na terra, uma passagem muito bem conhecida no Antigo Testamento. Então, são essas encantarias da Amazônia. Então, são os filhos dos anjos com as mulheres, e esses filhos, os gigantes, são os encantados da Amazônia. Muitos deles devem ser combatidos, outros simplesmente não se falam, pela atuação de oração da igreja. Muitos, como se não fizessem mal nenhum, e outros devem ser rapidamente combatidos. E muito dessas encantarias, dentro desse panteão, tem que se lembrar que esse panteão não é só de religiões étnicos tradicionais, muito desse panteão vem da Umbanda, vem de Mina, vem do Candomblé, então fica as encantarias no envolvimento de nomes tanto tradicionais, como também de orixás. Então, é um ambiente em que o Espírito Santo ele não tem um predomínio, mas sim uma entidade entre várias entidades dentro do mundo da natureza. Mais ou menos essa dinâmica da natureza é que se vai percebendo como é que se dá a fé e os elementos do Espírito Santo e as outras entidades sagradas dentro da cultura amazônica. Então, aquela ideia é muito comum à nossa, né, porque também não é comum ao Antigo Testamento. Você tem um Deus criador, você tem a humanidade, tem a natureza, mas dentro desse ambiente não. Você tem um Espírito Santo, onde é um ente sagrado, e você tem vários outros encantados no ambiente de funduras do rio e também da mata. Essa aqui é uma das expressões. A segunda expressão já de menor encantaria, são dos aiquiuaras que ficam na próxima São Domingos do Araguaia. Eu estou aqui olhando para a tela, mas olha para aqui do lado, onde é que tem meu celular, meu cronômetro, né? Tem 14, já falei 14 minutos, faltam 5. Então, o ambiente dos aiquiuaras é um pouco diferente, porque ainda nessa percepção animista, primeiro, o pentecostalismo lá não é resultado de uma evangelização externa. Não é. Há uma decisão de algumas pessoas da comunidade em serem pentecostais. Elas se converteram e levaram para a reserva a fé pentecostal. Passaram por evangelizações batistas, passaram por evangelizações católicas, mas o que houve era uma conversão do pentecostalismo, onde eles conhecem o pentecostalismo fora da aldeia e traz o pentecostalismo para dentro da aldeia. Isso é bastante interessante. Então, muitas afirmações sobre o processo de evangelização, de pregação dentro da aldeia, em muitos casos na Amazônia, isso não acontece. Acontece que os nativos decidem pela conversão, criam a sua igreja, têm autonomia em relação da igreja, ligam a igreja a um ministério,
ao ministério da Assembleia de Deus na região, mas essa ligação não quer dizer que aquela igreja dentro da reserva está subordinada. Eles querem uma interlocução, querem uma percepção intermunicipal, né, intercultural, de associação, mas eles se comportam de uma maneira bastante autônoma. E uma das expressões que eu achei mais engraçada para trabalhar essa ideia da presença pentecostal foi em 2018, quando ia ter uma festa muito, muito forte lá na comunidade, que é a festa do Caruara, que é feita de 4 em 4 anos, é uma espécie de expiação ao Caruara, e também é um ciclo de produção, de desmatamento, de caça, sempre é feita essa festividade. Então, o Caruara não se pode falar que é um ente, que é um Deus, porque, como já falei para vocês, isso é uma percepção de mentalidades bem diferente da nossa, mas é como se fosse o grande espírito criador, mantenedor, e também ele não é muito bom, não. Ele é bem regulador. Para quê? Para se estabelecer e se fundamentar os interditos. Muita gente imagina que as comunidades ancestrais pré-colombianas, que a gente vulgarmente chama de indígenas, são comunidades onde se pode tudo, né? Pelo contrário, as comunidades indígenas são comunidades bastante interditadas. Alimentação, caça, pesca, festividades, reprodução, casamento, fertilidade humana, fertilidade da natureza, tudo é muito regulamentado. Não existe essa ideia utópica, né, de que é um ambiente livre, não, é um ambiente bem interditado, bastante significativo, bastante ritual, bastante simbólico, bastante, vamos dizer assim, escriturário, porque a ideia de escrituralidade é uma ideia de grafismo no corpo ou no ambiente, que se deve perceber bem. E outra coisa também que é importante perceber para entender os caruaras é que a antropogenia humana foi o que garantiu essa diversidade na Amazônia do ponto de vista arqueológico. Então, se muita gente pensa que existem terras virgens na Amazônia, não existe. Há uma ocupação na Amazônia por mais de 11 mil anos, trabalhos arqueológicos mostram isso, e essa fertilidade bastante intensa na Amazônia é resultado do processo de reordenação de ambientes para garantir a diversidade botânica, a diversidade animal, e assim resultar na garantia de vida humana. A gente tem que entender que a Amazônia ela tem uma influência muito grande da presença humana, só que não na mentalidade da disfunção sujeito e natureza, mas sim do animismo, onde a natureza é dotada de subjetividade tal como o homem. Então, vem aí o espírito da natureza, e esse pentecostalismo se tem menor força na ideia de Deus e de Jesus, e mais no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que é bondoso, o Espírito Santo que cura. Nessa mesma época que tem a festa do Caruara, se tem o Congresso Pentecostal. No mesmo dia, na mesma região. E eles celebram as duas datas, a festa, algumas aldeias festejando Caruara e também festejando o Espírito Santo. E a maior expressão que eu tive foi o tio Acu, que é um grande amigo meu. Ele, é claro que tudo que eu estou falando aqui está dentro da ética da pesquisa, cadastramento, tudo direitinho. Ele se vê como pentecostal e também como ancestral, ligados aos Oquiuaras, e também o imaginário do Caruara. E ele diz o seguinte: nós não sabíamos o que era Espírito Santo, agora a gente sabe que o Espírito Santo é o Caruara, é o que nos guia, é o que nos sustenta, é o que garantia a natureza. E o Caruara, por muitas vezes que a gente achava que era ruim porque nos regulava, agora a gente sabe que ele é bom porque ele é o Espírito Santo. Então, a gente vai percebendo aí que o Espírito Santo passa a ter um elemento muito forte na natureza. Ele é o elemento que vai garantir a natureza. Então, não se pode caçar de qualquer maneira, nem destruir coisas e assim por diante. E a terceira expressão, só vou fazer mais 2 minutos, peço desculpa a vocês, que é aqui na Ilha do Combu, onde são ilhas próximo a Belém, e que fica no espaço entre a região metropolitana e regiões de ribeirinha. No meio do caminho nós temos essas ilhas. E essas pesquisas que eu vou falar agora no Combu, elas praticamente foram desenvolvidas pelo
pelo aluno que é chamado Leonardo, e também pelo herbário da nossa universidade, onde a curadora é uma etnobotânica, onde nós podemos ver como é que, de 4 curadoras que nós conhecemos, 3 eram pentecostais. Então, elas sabiam o nome das doenças populares, elas sabiam o nome das encantarias, só diferenciava as curandeiras tradicionais, as parteiras tradicionais das pentecostais, é que as pentecostais não faziam rezas como faziam as curandeiras tradicionais. As curandeiras pentecostais, elas oravam, mas não oravam em voz alta. Elas sempre oram e fazem a prática ritual da cura com as garrafadas, com os elementos tradicionais vindo da pagelança, das religiões afro e diversos outros saberes botânicos, inclusive de migrações que vinham do Nordeste, um domínio do imaginário, da memória cultural muito intensa, e que elas eram tão praticantes de cura quanto o curandeirismo tradicional em vários lugares, tanto de Belém como a área de Vigia aqui, que é uma área do Alagado. Então, elas vamos dizer assim, que elas recriam ícones, ritualidades, imaginários, práticas, dentro dessa ambiência pentecostal. E aí, nessa dimensão, há um choque de pentecostalismo. Qual o choque de pentecostalismo? O pentecostalismo tradicional, esse que tem uma ligação muito enraizada dentro do imaginário cultural, dentro das estruturas, dentro das práticas tradicionais de produção, e o pentecostalismo urbano, que é esse, vamos dizer, industrial, comercial, onde há uma dimensão mais desraizada das tradições. Então, na ilha, começa a se ter choque de modelos tradicionais do pentecostalismo, que acredita no Espírito Santo, na cura, e nas práticas tradicionais de cura, que são as garrafadas. Inclusive, essas curandeiras, elas trabalham com pastores, né? Elas, inclusive, curam pastores, etc. E uma chegada de um pentecostalismo que chega das áreas urbanas, vamos dizer assim, das sociedades comerciais, industriais, como metropolitanos dentro de uma economia desenraizada, e começa o choque, porque aqui é um pentecostalismo urbano, é mais ascético, porque é desenraizado, e um outro com tradições. E esse vem com a força da mídia, vem com a força do capital, dentro de um ambiente que no século XIX na Alemanha se chamava de espírito, né, do Geist. Então vem nesse espírito do desenraizamento da produtividade, e aí se choca, né? Então hoje nós temos aí também um ambiente de conflito entre pentecostais, o que não é fácil perceber, mas a dimensão é muito mais complexa. Encerro aqui minha fala com 24 minutos, peço perdão profundamente a vocês, mas era só para vocês perceberem aí como é um pentecostalismo na Amazônia, com uma ontogenia, né, na Amazônia, e essas fortes relações desse pentecostalismo com a tradição e com os saberes ambientais, botânicos, zoológicos e assim por diante. Muito obrigado e desculpa. Professor, nós é quem pedimos desculpas, professor Manuel Moraes, por lhe conceder um tempo tão limitado. Pesquisas dessa natureza demandam de uma escuta maior. E eu tenho certeza que os que estão aqui nos ouvindo e aqueles que vão nos ouvir, e serão muitos que nos assistem depois, eles vão ficar assim, muito encantados. Essa discussão da conversão numa perspectiva antropológica, tendo a antogênese como um elemento que vai construir o indivíduo, formar o seu ethos, definir suas leituras de mundos, as suas apropriações, elas são muito ricas. Porque, ao se fazer isso, você pensa do outro lado, do sujeito que a gente não diz quem ele é, mas a gente escuta o que ele diz que é, e a gente o compreende e o respeita. Quando nós pensamos nessa matriz religiosa brasileira, nesse amálgama simbólico que foi constituído desde a chegada aqui dos católicos, com seu catolicismo popular, que vem também com os africanos que foram escravizados e para cá trouxeram as suas formas culturais religiosas, e todos esses saberes, né, dos povos originários,
a gente sabe que isso está enraizado, está ali, está presente no ethos do sujeito, no indivíduo que se constitui, porque na hora dele tomar a sua decisão, por maior que seja, ou mais equilibrada ou racional a sua visão de mundo, ele vai decidir pelo ethos. Não é? Então, eu, em nome da RELEP, né, eu tenho certeza que do Observare também, a gente já antecipa os agradecimentos dessa possibilidade que o senhor dá e o fato de dar conhecimento que há pesquisas dessa natureza. Isso é muito bom. Parabéns, muito obrigado. E as pessoas que quiserem fazer perguntas, por gentileza, vocês podem digitar ela aí no chat, que eu aqui vou projetar. Eu só peço que as perguntas sejam sintéticas, até porque o espaço aí não permite que você faça um enunciado muito rebuscado, e ela precisa ser projetada aqui na tela, e ela precisa ser projetada aqui na tela, como é o meu nome, como são os nomes todos que estão aqui, para que os nossos palestrantes possam responder. Agora, nós vamos ouvir a professora Ângela, que vai nos trazer a sua fala, e eu tenho certeza que vai contribuir bastante para que a gente saia daqui muito satisfeito em ter participado e poder dialogar nesse nível, que é muito bom. Professora Ângela, a fala é sua, eu sei que a senhora vai fazer projeção, na hora da projeção, vai fazer o comando. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. Já agradecemos, né, ao pessoal da Universidade Federal de Sergipe e ao pessoal da coordenação do Observare, e também agora, né, ao professor Manuel, que nos enriqueceu com essas informações e que vem acrescentar muito ao estudo que nós temos desenvolvido. É bem interessante porque o professor Manuel, ele trouxe a leitura de um pentecostalismo regional ali do Amazonas e das comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, e setorizou a apresentação da fala dele em 3 momentos, né? Em um dos momentos eu me vi na mesma situação, porque foi a experiência semelhante a dele que me fez começar a estudar a questão da religião e meio ambiente. Então, a primeira pergunta seria: por que nós, né, é importante que a gente debata as questões de meio ambiente, por que elas são importantes para a religião? Nós estamos em 2 mundos muito diferentes. O Manuel está no norte, envolvido com o herbário, envolvido com o que eu chamaria de uma missão integral, porque ele trabalha, né, mesmo, né, da antropologia, ele trabalha com as comunidades de uma forma missiológica, né? E nós estamos aqui na capital, estamos em São Paulo. Então, quando ele nos traz esse mundo tão amplo, de um pentecostalismo tão abrangedor, né, nós somos até tomados de surpresa, porque o que nós chamamos de sincretismo religioso, lá é bem definido, apesar de ser diferente do que nós temos enquanto pentecostalismos no sul, no sudeste e no centro-oeste. Lá dentro, eles se colocam como pentecostais. Eu achei muito interessante a definição do Caruara, né? Eu quero saber mais sobre isso. E espero que o professor possa me ajudar. Então, debater religião para eu que estou aqui em São Paulo é porque a secularização, ela tomou conta, né? A supremacia, a autossuficiência do ser humano tomou conta. E esse Deus que o animismo preserva, ou pede, ou necessita, que a gente viu mesmo dentro do pentecostalismo no norte do país, para cá, para o sul, a ciência grita mais alta. Ela tem uma voz que ecoa mais. Nós vivemos um momento em que existe uma negação de Deus. E a partir que tem essa negação, oriunda do racionalismo, enfim, de toda essa modernidade, Deus se afasta. Porque o trovão não nos assusta,
os espíritos da malignidade que afrontam a floresta, que se fazem presente na floresta, tipo o filme do Gengis Khan, não nos metem medo, porque os nossos filmes de terror via internet, via Netflix, são muito piores do que isso. Então, a minha discussão em trazer meio ambiente para a religião é fazer uma sinergia entre a necessidade de se continuar a prática missiológica que você vem fazendo no herbário, ligando dois conhecimentos, o da educação ambiental e o da educação teológica. Então, o porquê estudar a religião e meio ambiente é porque eu defendo que nós, enquanto seminaristas, professores de seminário e de universidade, a gente tem que incluir esses conhecimentos que você está trazendo, que nada mais eles fazem parte da educação ambiental, mas não de uma forma colocada como um acréscimo em uma aula de antropologia, ou em uma aula de sociologia, ou em uma aula de geografia, vamos supor, né? Dentro dos seminários teológicos, mas sim a educação ambiental de uma maneira transversal. Então, essa é a proposta do que a gente batizou como teoambientologia. Então, para nós, se você quiser colocar o slide, Moab, eu agradeço. O que é teoambientologia? Bom, na verdade, o nome surgiu quando a gente estava na pesquisa de doutorado em Coimbra, em Portugal. Eu estava estudando meio ambiente ali, e na verdade, a minha história era Pacto de Lausanne com a missão integral, e nós fomos até Guiné-Bissau. Em Guiné-Bissau, a gente foi com uma proposta de um projeto social, era um grupo, né, e nós queríamos apresentar um projeto social. E lá nós vimos a necessidade do povo que estava em Guiné-Bissau, por conta da religiosidade desse povo. Diferente do que o professor Manuel trouxe, o pentecostalismo de Guiné-Bissau, ele é um pentecostalismo muito brasileiro, apesar de alegre, das canções afro serem alegres, terem toda uma musicalidade própria do africano, eles são muito parecidos conosco na questão, com as Assembleias de Deus, no quesito costumes. Então, em Guiné-Bissau, nós não presenciamos toda essa narrativa que o professor Manuel nos trouxe das tribos de Ribeirinha e desse pentecostalismo sincrético que existe lá, que existe até, eu acho, que nos quilombolas também. Essa área, tudo que você narrou, Manuel, o uso das ervas medicinais, a questão da relação com seus mortos, a questão da religiosidade é tida pelo animismo. Em nenhum momento, pelo menos em Guiné-Bissau, isso é voltado para o lado do pentecostalismo. Pelo contrário, esse conhecimento das ervas que os irmãos pentecostais do norte do país, na tua pesquisa, demonstram ter, em Guiné-Bissau, é uma arma, uma ferramenta poderosa do xamã. Só o xamã tem esse conhecimento do uso das ervas medicinais, porque na concepção animista, não sei se no Nordeste do Brasil também é assim, mas em Guiné-Bissau, você adquire um tipo de doença porque você está sendo castigado pelos deuses. Então, tanto a religião pentecostal que veio do Brasil, né, como a religião animista da África, eles temem o xamã, conhecem o uso da erva, mas não fazem uso da erva, porquanto quem exerce a autoridade espiritual é o próprio xamã. Então, o nome teoambientologia, nós começamos agora por criar, construir essa ciência, porque até então, o que nós temos? Nós temos a ecoteologia. A ecoteologia, ela está definida tendo a ecologia estudada pela teologia. Diferentemente, a teoambientologia, ela juntou duas palavras, teologia e meio ambiente.
Para nós, teologia significa entender, é o esforço do ser humano para entender o momento em que nós vivemos. Então, se eu fosse fazer uma teologia do que o Manuel apresentou, eu tenho que ir para lá. Eu não consigo fazer uma teologia em cima do que você nos trouxe, fantástico tudo que você trouxe, aqui de São Paulo. Porque é o esforço para eu entender o momento que aquela comunidade está vivendo. Então, a teoambientologia se esforça nisso, em criar uma teologia do momento. A teologia do momento, pelo menos para nós, é esse anseio de ter um mundo mais equilibrado. A teoambientologia, ela conversa com várias fontes, e eu quero conversar, Manuel, com tudo isso que você trouxe para nós. Porque essa é a nossa ideia, conversar com fontes e correntes teológicas. Esse teu pentecostalismo diferente, que você convive no teu dia a dia, ele abriu minha mente para incluir conhecimentos que a teoambientologia precisa, mas que por desconhecimento da pesquisadora, ainda não foi colocada no grau de construção epistemológico que vem sendo feito da teoambientologia. Então, eu vou continuar definindo o conceito para que a gente possa entender um pouquinho mais. Ela é a designação que nós criamos na junção dos saberes da ciência da educação ambiental, do conhecimento teológico da educação teológica, que faz um diálogo com o dia a dia do homem. Bom, a complexidade da educação ambiental é muito grande, ela abrange a ecologia, gestão ambiental, biologia, enfim. Da educação teológica eu não preciso falar, porque nós somos um grupo de ciências da religião, e esse dialogando com o dia a dia do ser humano, leia missão, leia missiologia, é isso que eu quis dizer. Então, na teoambientologia, a gente busca criar um cotidiano dessas emoções, tá? Entre o ser humano e o meio ambiente. Eu chamei isso de mordomia cristã, tá? Nós lançamos um e-book, o livro, onde eu discuto esses conceitos que talvez aqui no momento não vá dar tempo da gente dialogar. No primeiro o trabalho da tese do doutorado, mas transformado em livro, e o segundo é o e-book que nós lançamos há pouco tempo, faz uns 15 dias, onde eu discuto a questão das queimadas no Amazonas. Queria muito que você, no intervalo, falasse sobre isso, viu, Manuel? Porque eu não sei se os números que eu estou trazendo são fidedignos, né? Eu peguei nas fontes governamentais. Bom, então a construção da teoambientologia, ela vem sendo dada, é uma ciência holística, ela conversa com o mundo, por isso que ela conversa com tudo isso que você nos apresentou nessa tarde, né? E é muito importante para a construção dela essas discussões de religiosidades que permeiem outro ambiente, que não seja o ambiente de religiosidade do Sudeste, ou do Sul, ou do Centro-Oeste para baixo. Que ela dialogue com religiosidades semelhantes a essa que você trouxe para nós hoje à tarde. Então, por isso que a tua apresentação, para mim, foi de grande valia. Tá? Bom, a teoambientologia, assim como nosso problema maior aqui, tem sido gerado pelo crescimento da população. E a capacidade dessa população se autossustentar, né? Outra problemática, o meio ambiente sendo agredido com uma velocidade e violentado com uma velocidade muito rápida. Uma outra problemática, a indiferença humana perante todas essas injustiças que nós temos presenciado no nosso Cerrado ou mesmo na nossa Amazonas. Eu diria que parece que a tua pesquisa ela está protegida porque ela está hermeticamente num reduto,
ela acontece e vivencia um espaço delimitado para ela, né? O herbário é ali, a fonte de pesquisa é ali, tudo que você nos traz é novo, mas parece que existe uma certa proteção daquele mundo, e o restante do mundo está sendo agredido, violentado numa velocidade muito crescente. Então, nós somos 2 palestrantes com focos diferentes trabalhando o mesmo problema, né? Porque a religiosidade da tua localidade protege o meio ambiente. Porque sem o meio ambiente, a religiosidade do Caruará não existiria. Ou mesmo da ilha de Cumbu não existiria. Né? É como se nós estivéssemos falando do filme Pantera Negra. Dentro da cidade do Pantera Negra e o sistema tribal fora da realidade, da tecnologia do filme Pantera Negra. São 2 sistemas, né? Vocês estão num reduto tribal. Então, no reduto tribal, quem domina é o patriarca. Existe uma relação de tribo, uma relação familiar. Isso eu vi na África também. Né? Então, quando a gente discute meio ambiente, aquela família planta para comer, aquela família faz uso das ervas medicinais, porque o remédio caseiro e a farmácia caseira, ela existe. Mas quando a gente está nessa discussão com a teoambientologia, parece que é um outro mundo que se abre. Porque aqui, lógico, as doenças chegam até lá, mas aqui as doenças endêmicas, né, como tifo, a malária, a febre amarela, o ebola, enfim, são problemas de administração também, né? Lá não existe administração, mas existe uma coesão da própria tribo. E nesse sistema, eu, como estudante do Antigo Testamento, estudiosa do Antigo Testamento, gosto muito, porque tudo dava certo no Antigo Testamento quando o sistema era tribal, antes da monarquia. Havia uma organização na produção, no consumo, na revenda da produção em excesso. Então, era um sistema mais equilibrado, né? Bom, eu trouxe aqui, falando em algumas doenças, um mapa de 2015, por conta do desmatamento, doenças como a febre amarela e a malária, o verde escuro é o alto risco, o verde mais claro, o médio, o verde claro é o baixo risco da incidência de malária nessa região do Brasil, que é justamente aonde o Manuel está ali por perto, né? E aqui, no vermelho, nós pegamos toda a região vendo a América do Sul, a região dos países que fazem fronteira com o Brasil, o Equador, a Venezuela, os países que fazem fronteira e até o Canal do Panamá, tomados, né, pela malária. E aqui é muito interessante o Canal do Panamá, que na época morreram na construção do canal, há 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos, mais de 22 mil pessoas por febre amarela da área do Brasil e mais de 25 mil pessoas pelos construtores franceses, né, na época. Foram 2 construtoras, primeiro os franceses, depois os americanos tomaram o Canal do Panamá da Colômbia e continuaram a construção. Então, a gente está falando de um desflorestamento muito grande, aonde a questão da religiosidade entra nesse sentido. Eu não posso chamar de religiosidade, porque a minha luta não é implantar uma religiosidade. O trabalho da teoambientologia é trazer para a educação ambiental, trazer para a educação teológica dos seminários, programas de ciências da religião, programas de teologia, o conhecimento da ciência da educação ambiental, mas não de uma forma disciplinar, mas sim interdisciplinar, que ela tem uma transdisciplinariedade em todo o curso,
porque ela vai dialogar com todos os semestres, com todas as matérias, né? Isso tem sido a nossa luta, o nosso objetivo. Então, a problemática. O ser humano, ao invés de exercer esse papel de mordomo e cuidador da herança da criação, né? Ele tem tido posturas destrutivas, como a gente tem visto. Porquanto, pelo menos aqui na nossa região, você lá de novo parece que você está numa redoma. Tudo que você trouxe, eu fiquei tão feliz. É um mundo diferente, porque lá me parece que a pesquisa flui, a pesquisa acontece. Aqui a gente tem, parece dois mundos, né? Sempre a presença de uma política corrupta, de uma permissividade, de extrativismo, mesmo no Amazonas, né? Agora, algumas indústrias de cosmético, como não vale a pena estar citando, mas ela tem pago cada morador de Ribeirinha, não sei se procede, você pode confirmar isso, para que as palmas produtoras de azeite de dendê não sejam mais podadas, porque antigamente a árvore era podada e exportada, né, para os países da Europa. Hoje, existe, por conta de algumas empresas, um pagamento mensal, um subsídio fornecido para tribos indígenas que se encontram onde existe esse cultivo nativo das ervas das palmas, né, que produzem o azeite de dendê, para que não seja podada, arrancada ou destruído esse reservatório, porque, na verdade, o que se utiliza é a semente dessas árvores, e não o tronco dela, para a elaboração de extrato que é aplicado na cosmética, né? Então, eu soube que, numa das minhas leituras, que existe isso. Bom, aqui a gente tem um mapa mostrando, né, pelo INEP, o aumento de focos na região da Amazonas, de junho, em 20%, de junho do ano passado para esse ano. Um desmate de 529 quilômetros quadrados. E do ano passado para esse ano, um aumento de 171% em relação ao mesmo mês do ano anterior, 2019, 171%, no aumento de queimada e desmatamento dessa região. Nós estamos falando de uma quantidade muito grande, né? Em metros quadrados. Se estamos falando, qual a distância, Manuel, que você citou de Belém até Manaus? De avião é 1h30. De barco não tem. Não, tudo bem. Se fosse ter, se nós conseguíssemos medir. O que eu falei foi que do Acre a Belém seria mais ou menos de Belém até Santa Catarina. De Belém até Santa Catarina, é bastante. Aqui a gente tem 529 quilômetros quadrados, vezes 171%. Tem algum matemático para ver isso? Alguém na matemática faz essas contas? Então, é esse o espaço em um ano que houve de desmatamento. Eu acho que não chega de Belém a Santa Catarina, mas deve chegar de Belém a São Paulo, né? Estou fazendo uma piada, mas o negócio é sério. Se alguém quiser fazer essa conta, eu agradeço. Então, a gente tem esses números, quando pensamos que, diferente do santuário protegido na tua pesquisa, e eu quero muito agora conhecer isso, o desmatamento, ele acelerou a partir de 2019, após a posse desse novo governo federal, e aí a gente tem a reação do nosso governo, quando eu digo a falta de política, em dizer que esse serviço é um serviço comprado e pago para que alguma ONG interessada em denegrir a imagem do Brasil em relação a esse desflorestamento.
As nossas fontes de informação foram do PRODES e do DETER, que são programas de monitoramento da Amazonas e dos biomas que lá existem, tá? E fazem o acompanhamento do desmatamento da Amazonas. São essas duas entidades, a PRODES e o DETER. Isso aqui foi quando eu escrevi o livro, ano passado, estava acontecendo justamente isso. Em 2 dias, se nós observarmos, de 17 de agosto de 2019 para 19 de agosto, a intensificação da concentração de gases, né, CO2 e os nitritos todos, pela queima da biomassa nessa região aqui. Então, em 2 dias, o nível na escala em nanômetros foi de uma forma, como diria o meu avô, estupenda. Isso ano passado. Desse ano, eu não achei nenhum mapa, mas a queimada do Amazonas, assim como a do Cerrado, vem acontecendo há 40 dias. A queimada no Cerrado. Então, o bioma do Cerrado, Pantanal, adjacência, bonito, que nós nos preocupávamos enquanto escrevíamos o livro, temos um capítulo inteiro dissertando sobre isso, sobre a proteção do Cerrado, a extinção da arara azul, do lobo-guará e outros animais que se alimentam das frutas, que são árvores exclusivas nativas do Cerrado. Tudo isso foi destruído nesses 40 dias de incêndio, que agora atingiu aquela região de Veadeiros, né? Foi para lá agora que o incêndio está indo. E eu me pergunto aqui, se a gente não tem avião nas nossas forças armadas para se dirigir com água para apagar esse incêndio. Como é que funciona isso? Alguém pode me ajudar nesse meu desconhecimento? Então, durante como o mapa mostrou, a combustão de biomassa emitida para a atmosfera e esses poluentes em aerosol interagem eficientemente com a radiação solar e afetam os processos natural da microfísica, né? Dessa dinâmica de formação de nuvem. Então, além de prejudicar, afeta a questão da formação de nuvem. Isso faz com que não haja chuva. Os efeitos dessa emissão excedem, portanto, a escala local, que é aquela anterior que a gente viu, essa escala aqui de baixo, tá? Eles excedem, e essa composição fisicoquímica dos gases impactam não somente a atmosfera da América do Sul, mas das áreas oceânicas vizinhas. A gente não pode esquecer que a Amazonas e a região do incêndio está muito próximo àquela costa do Caribe. Então, esse impacto, ele é global. E é de muita preocupação. Eu trouxe aqui também um outro mapa, de junho desse ano, onde ele mostra, nos dias recentes, a ocupação da queimada e também do extrativismo mineral e vegetal. Uma outra coisa que eu gostaria também que você me falasse, Manuel, se existe nessa região que você tem teu trabalho no herbário, existe empresas estrangeiras, né, retirando esse nosso potencial de sementes e de ativos, tanto na parte da planta medicinal, né, dos herbários, como das sementes. Porque o que a gente tem é que as patentes desses princípios ativos já está na mão do europeu, muito mais até do que do norte-americano. Mas eu quero saber, a minha pergunta isso procede? Esse extrativismo procede? E mineral, porque a gente viu que agora, até parece que eu estou no embate com você, né? Mas que 130 toneladas de mercúrio foram jogadas à beira dos rios onde ribeirinhas e tribos indígenas moram, por conta do extrativismo mineral do ouro. O garimpo do ouro, que antes estava no Pará, se deslocou para o Amazonas. Então, a gente está num funducho lá dentro.
né? Então, professora Ângela. Oi? Tudo bem? Olha, eu nem vi teu recado. Obrigada aí, Moab. Estou terminando. Sim, com muito... E aí, para me espantar, a gente tem a nossa ministra no dia 4/7, um mês atrás exatamente, dizendo que o agronegócio não... Porque não justifica botar fogo no Amazonas sem ser por conta do agronegócio, da plantação de grãos ou da pecuária, né? Existe um projeto agora que a pecuária não vai mais produzir gases estufa, os bois, mas esse projeto é para 2032. Então, mas até 2032 eles vão continuar produzindo gases que aumentam o efeito estufa. Então, aqui ela diz que o agronegócio não precisa da Amazonas para crescer. E que a região, pelo contrário, como você disse, não tem como chegar a pé, encarece a produção por conta da logística. Não tem infraestrutura, a produção de empregados não qualificados, né? E os empregados do Sul, ou do Nordeste, do Norte, não se adequariam à forma de vida dessa região. Então, é algo para se pensar também. O meio ambiente fala uma coisa e a ministra da Agricultura fala outra, né? Então, a solução que nós, da teleambientologia, estamos tratando em tentar fazer com que se torne verdade, é que não basta denunciar, que é isso que eu estou fazendo aqui, porque esse é um processo educativo pró-ambiental, é um processo educativo e é espiritual. Então, nós temos que entender que essa interdisciplinaridade ela tem que vir fazer parte das escolas, principalmente as de ensino religioso, para que isso venha a ser uma praxis nas comunidades. Uma das soluções seriam esses estudos, que é o que você já trouxe para mim, tá? Das plantas nativas na Amazônia e toda a sua biodiversidade, como fonte de medicamento a partir dos seus princípios ativos. Foi exatamente o que você trouxe para nós. Eu vejo isso como uma das soluções através da teleambientologia na aula de antropologia e na aula de escatologia. Principalmente no viés pentecostal, aonde eu vou morar com Deus, eu vou morar no céu, tem que ser feita uma metanoia nesse sentido. E a gente tem que mostrar. Então, a teleambientologia, ela propõe, e aqui eu achei bacana, o desenvolvimento de pesquisas, que é o que você já está fazendo. Por isso, a tua palestra veio elucidar muito o que a gente estava para apresentar. Então, um desses exemplos eu citei é o óleo de palma, que daqui é tirado, ele tem provocado desmatamento asiático na África e no Brasil, tá? E aí eu já citei que existe uma empresa defendendo um reduto por conta que ela quer essas sementinhas e o princípio ativo da sementinha, tá? Então, era isso que nós tínhamos para falar, e eu agradeço muito. Muito obrigada a todos. Nós aqui agradecemos, professora Ângela. Quisesse o tempo, pudesse dar uma folga e nos permitir ficar aqui muito mais tempo, né? Olha, como, de certa forma, as pessoas que estão sempre nos ouvindo, elas têm muito interesse em fazer perguntas aos nossos palestrantes e etc., eu não vou perder muito tempo e vou encaminhar já algumas perguntas. Essa aqui vai para o professor... só um minutinho. Deixa eu tirar aqui. Vai para o professor Manuel Ribeiro. Deixa eu projetar a pergunta que fica mais fácil. Há uma predominância do pentecostalismo Já para responder, Moab? Já pode responder, porque a gente vai direto, temos pouco tempo. O Adão Borges é um colega meu, pesquisador dos quilombos no interior do Pará, e ele tem razão. Há um pentecostalismo que vem de áreas urbanas e vai chegando nas áreas ribeirinhas,
trazendo um choque de cultura, inclusive com o pentecostalismo tradicional e com outras religiões, né? O Adão tem uma pesquisa muito bacana, que é a territorialização feita pelo aparecimento dos encantados. Então, os encantados é quem estabelece a dimensão da territorialidade. Logo, da fundação do modo de produção, que é o modo de produção sustentável, e com a chegada do aumento do comércio, do aumento da economia extrativista, você vai também tendo uma religiosidade que também vai chegando e vai sendo bastante forte no apelo e no aterro desse modo de produção tradicional. Então, existe também essa outra face do pentecostalismo que se achega combatendo essas tradições locais. Então, há um choque de tradições, sem dúvida. Professor, nós, às vezes, temos a perspectiva, quando o senhor fala dessa questão da antogênese, dessa culturação, dessa apropriação dos elementos, o senhor coloca algo que, para a maioria absoluta dos pentecostais, parece novo, né? A apropriação de elementos das tradições religiosas dos povos originários na cultura pentecostal. Isso parece soar muito novo para muitas pessoas. Então, eu tenho aqui duas perguntas que foram feitas diretamente no meu chat, que fazem a seguinte, querem do senhor o seguinte: o senhor poderia dar exemplos claros, não daquilo que os povos indígenas eles assimilam da cultura pentecostal, mas aquilo que a cultura pentecostal assimilou deles e, na prática, aplica, do ponto de vista ritual. Nós vimos a questão das mulheres das benzedeiras, né? Assim, um paralelo, né? Mas o que poderia ser assim mais claro? E se essas experiências dentro da Amazônia, elas, de certa forma, ganham eco fora do ambiente da floresta, do ambiente ribeirinho, do ambiente assim muito mais fechado? Ok. Tem que tirar algumas vendas para a gente perceber que essas tradições indígenas ela também acontecem no Sudeste. Então, é bom saber que, por exemplo, nós temos raízes muito fortes tupi-guarani, de umas tradições linguísticas ainda muito presentes em São Paulo, no Rio de Janeiro. Na área do litoral verde, existem expressões quilombolas muito grandes. Então, essas dinâmicas interculturais que tem na Amazônia também são presentes no Sudeste, presente no Sul, presente no Centro-Oeste. O que há, na verdade, é pouca exploração acadêmica. Uma das coisas que é iconográficas na entrada de São Paulo são os grandes cenários de, por exemplo, de culto aos bandeirantes, né? E isso é muito complicado porque é um inconsciente urbano, né? Você tem a entrada da cidade, aqueles que mataram os indígenas, aqueles que negociaram os indígenas. Mas essa presença cultural é muito forte. Outra coisa que eu quero lembrar é que quando a gente trabalha no ambiente antropológico e das ciências da religião, a pergunta é o que se assimilou do pentecostalismo? Mas não existe uma linearidade do que é o pentecostalismo, de quem leva o pentecostalismo. Na minha percepção, o pentecostalismo não é uma linha doutrinária, mas sim é uma dinâmica institucional em que você... Está saindo um livro agora da UEPA com a UMESP sobre pentecostalismo, e eu faço uma introdução, que a gente não pode pensar, como muitas vezes se pensou o pentecostalismo, numa linearidade institucional, né? Nós temos o movimento de Cristo, nós temos o movimento apostólico, nós temos o movimento católico apostólico romano, nós temos o primeiro cisma, nós temos a reforma protestante, nós temos o avivamento, nós temos as missões, nós temos o pentecostalismo, neopentecostalismo. A gente não pode pensar nessa maneira linear, porque, a despeito da gente ter o que nós poderíamos chamar da era da institucionalização, ideologia e data, a gente não tem algo muito linear para dizer o que é o pentecostalismo, senão uma esfera de abertura. Tem um místico judeu, que foi professor de História das Religiões na Universidade de Frankfurt, chamado Gershon Scholler, que ele vai dizer o seguinte: as experiências religiosas místicas elas não são marcadas pela sua institucionalização, mas ela é marcada pela abertura, é um ambiente completamente contrário. É pela abertura
e pela mediaticidade do indivíduo consagrado, e não pela uma mediação das tradições. Então, o que é pentecostal de fato é essa abertura, né? O que faz com que não seja unívoco o pentecostalismo, ele seja bastante metafórico, né? E bastante local. Então, quando se pergunta o que o pentecostalismo aprendeu, na verdade, é uma dinâmica de mentalidade dessa ontogênese, porque também em São Paulo, se você chega em São Paulo nas periferias, ou você chega em Salvador, você vai ver um pentecostalismo com muitas raízes do espiritismo, da Umbanda. Você também tem um pentecostalismo que quer ser protestante, numa celebração ao lado da Reforma. Então, existe, assim, diversas faces, né? Multifacetado. Então, uma característica do pentecostalismo é sempre essa abertura metafórica e não uma linearidade tão institucionalizada de ideias, teologia, né? Mais ou menos isso. Bom, eu vou colocar só mais uma pergunta e ela vai estar colocada para os dois, tanto para o professor Manuel quanto para a professora Ângela, que é uma pergunta: qual seria a posição da igreja em relação ao desmonte ambiental? Eu acredito que a igreja não está preocupada com isso, mas eu quero ouvir vocês, né? Então, nós vamos fazer assim, nós vamos ouvir primeiro a professora Ângela, e ela já faz as suas falas finais, seu agradecimento final, né? E depois o professor Emanuel, que já vai também se despedindo do público. E nós já queremos, de antemão, agradecer, né, por essa palestra excelente, por essas falas muito boas, por essa capacidade que nós temos de, nesse momento, poder discutir questões de tão grande relevância. Professora Ângela. Elci Ramos, é isso que pronuncia? Obrigado pela pergunta. Na verdade, a posição da igreja seria, primeiro, o conhecimento, né, da relação do homem com o meio ambiente, e dessa mordomia que eu discuti aqui, né? Mordomia, responsabilidade da igreja na missão que ela faz, e incluir essa discussão da teoambientologia nos programas de aula e mesmo nas escolas bíblicas dominicais. A outra seria a inclusão de políticas públicas, para que a igreja fizesse prática, introduzisse no seu meio, discutisse essa questão de política pública dentro da igreja. Obrigada. Bom, obrigado pela oportunidade. O Moab pediu para que eu já me despedisse de vocês. Eu extrapolei um pouco o tempo, eu vi que eu me distraí na fala e eu peço desculpas. Desculpas para o Manuel e desculpa porque muitos deveriam querer outras perguntas, né? Mas, enfim, muito obrigada pela oportunidade, ok? Bem, são dois enfoques diferentes. Aqui seria o pentecostalismo em ambiente, ecologia, natureza, né? Outro seria o pentecostalismo político. Qual seria a decisão? Olha, só para vocês terem uma ideia, existe presença pentecostal nos movimentos sem terras, no Pará, e é muito forte em muitos assentamentos, há muitos pentecostais, há Assembleia de Deus. Eu tenho fotografias, trabalho sobre isso. Há também pentecostais em modos de vida agroflorestais, num embate com a produção extensiva agrícola no interior do Pará. Então, é um pessoal muito bem formado, está muito bem, assim, numa militância muito grande. O Elci tem muita razão que boa parte do pentecostalismo midiático está vinculado ao governo. Mas também, por outro lado, a gente tem que ver que há uma atuação muito forte. Você pega lá a PA 150, você pega a BR 153, você vai ver vários movimentos, o Movimento Sem Terra e outros movimentos de proteção da produção familiar, com presenças da Assembleia de Deus. Tem uma foto, eu vou só encerrar aqui, Moab, mas eu vou falar uma coisa muito rápida. Eu tenho uma foto muito bonita de uma Assembleia de Deus, e da Assembleia de Deus, que é uma coisa muito interessante. Nós não queremos guerra, nós queremos paz e queremos terra. Eu cheguei até a mostrar essa foto uma vez para o meu amigo Gideon, que é o
o meu oráculo das pesquisas pentecostais, e aí é engraçado como você tem uma expressão muito atuante. Então, você tem uma ambivalência. Ao mesmo tempo, você tem uma Assembleia de Deus, como é a Assembleia de Deus daqui de Belém, da Igreja Mãe, muito vinculado a um governo fascista, a um governo preconceituoso, a um governo corrupto, como é do Helder Barbalho, e não dá para falar muita coisa, porque aqui não é um lugar, professora Ângela, tão protecionista, não. Para a senhora ter uma ideia, muitas vezes a gente não pode viajar para qualquer lugar, não se pode falar qualquer assunto aqui no Pará, que é uma das áreas profundamente violentas. Muitas vezes eu tenho que viajar com um crachá da universidade, eu tenho que sair com uma camisa da universidade. Muitas vezes a gente, por visitar lugares de assentamento, a gente não pode viajar à noite. É engraçado que a gente não tem... Antigamente, o governo federal dava um Chester, que é um rifle para os pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro, na década de 50, 60, eles tinham direito. Hoje a gente não tem. E, assim, nosso maior confronto não é com o minerador, é com a Polícia Militar do Estado. A gente dá com problemas que não dá para falar todos aqui. Então, e o papel das ciências humanas, o papel das ciências da religião, é tentar entender e revelar essas dinâmicas culturais. E a investigação na Amazônia é cara. A Amazônia é muito cara. O mineral da Amazônia está sendo vendido para a China, praticamente. A produção de gás que tinha no Amazonas foi interrompida da Petrobras, porque se quer uma privatização da produção da Petrobras. E aí eu falar mil coisas, Moab, passando o meu pequeno minuto, pedir desculpa a vocês, mas a Amazônia é um problema muito complexo. Há muito indígena no Equador morrendo por produção do petróleo, muito indígena, a coisa muito mais séria que se possa imaginar, né? Até mesmo, aí me desculpe vocês, existe uma demanda de produção industrial muito grande em São Paulo, que faz com que há uma demanda de energia e, progressivamente, a instalação de hidrelétricas na Amazônia. A pergunta é, o Sudeste vai abrir também mão dessa demanda de energia, quer para moradia, quer para produção, quer para aumento do PIB do Estado de São Paulo também, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, porque há um barateamento também do gás na Amazônia, da energia na Amazônia, em prol não só do desenvolvimento externo, mas interno também. Outra coisa é a Natura. A Natura ela não tem nenhum projeto ambiental. Ela tem uma planificação e queda da produção familiar, onde ela monopoliza o valor. Mesma coisa fazia a Parmalat lá em São Paulo, quando comprava o leite do pequeno produtor e planificava o preço. Então, a coisa é muito mais séria do que se imagina. Os dados desse governo são dados falsos. Não vai diminuir a produção agropastoril na Amazônia, não vai se aumentar, porque é a maior fonte de receita da balança comercial exterior brasileira, é o agropecuário, e só há um ambiente para se crescer o agropecuário e o mineral, que é a nossa economia desde o século XVI, é subir a produção para a Amazônia e estratificação da Amazônia. Porque, enfim, esse é o quadro econômico, político do nosso país, mas aí seria outro momento. Peço perdão a vocês, espero ter respondido. Desculpa. Professor, muito obrigado. A sua fala foi extremamente esclarecedora e nós queremos colocar aqui que a RELEP, a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, ela não fala em nome de nenhuma igreja. Nenhuma. E nem fala em nome do pentecostalismo, até porque o pentecostalismo é extremamente diversificado, pulverizado, né? E os seus pesquisadores, eles são responsáveis por suas pesquisas e por suas posições. Eu, particularmente, na qualidade de pesquisador, eu acho que nós estamos numa situação muito ruim, porque a maioria dos pentecostais elegeu um bezerro de ouro, né? E esse bezerro de ouro, ele não está nem aí para a Amazônia, não está aí para o meio ambiente, não está nem aí para pobre, ele quer se locupletar naquilo que ele acha que é correto. No entanto, nós temos a certeza de que as vozes precisam ser ouvidas, né? E é por isso que é muito importante a gente aqui não só falar bonitinho, mas também denunciar, mas também mostrar a indignação, a insatisfação com aquilo que está acontecendo à nossa volta. Se você que está assistindo essa live agora, você tiver interesse nessa discussão, nós tivemos uma live dos ciclos de debate da RELEP que discute
Ecologia e Meio Ambiente, e eu participo junto com a Ângela, e lá eu coloco as razões pelas quais os pentecostais não estão nem aí para a ecologia, para o meio ambiente, para a defesa da natureza, da Mãe Terra, porque a perspectiva deles, a grosso modo, é o céu, né? Eles acham que essa terra vai pegar fogo e daqui nada se escapa. Por outro lado, ele acha também que quem defende a ecologia tem relação com os deuses pagãos, ou então mesmo com o misticismo caboclo. E ainda foram, de certa forma, engodados com a desculpa de que quem defende a natureza, quem é ecologista, é comunista, e por ser comunista é ruim. Então, são muitas coisas. Nós convidamos você, que quer conhecer um pouco mais desses debates, dessas discussões, para visitar aqui o site da RELEP, Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, e lá você vai encontrar todos os vídeos das séries, dos 4 ciclos realizados pela RELEP, e também dessa parceria da RELEP com a Observare. E de sorte que queremos agradecer muitíssimo a participação da professora doutora Ângela e do professor doutor Manuel, e principalmente também aos organizadores desse evento. Muito obrigado, Marina Silva, Marina Correia, junto com o doutor Péricles, o doutor Luiz Américo, o doutor Davi Meschiati, né, organizarem esse evento tão rico, um debate tão esclarecedor e uma voz que vai se fazer ouvir. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Queremos agradecer a presença do Gideon Alencar está aqui nos ouvindo. Queremos agradecer do Kenner, eu vi o Ricardo Bitum também, da Vanderleia, de todos vocês que estiveram conosco. Nós queremos lhe convidar para visitar o site da RELEP novamente, e lá você vai encontrar todas as informações a respeito de quem somos, o que pesquisamos, o nosso material está lá à disposição, e se você quer se juntar a esses pesquisadores, nos procurem, porque nós teremos muito prazer em atender. A Observare, da Universidade Federal de Sergipe, e a Rede Latino-Americana agradece a todos pela participação do evento, em especial aos nossos conferencistas. Boa noite, muito obrigado, e até o nosso próximo encontro.